você sabia que essa não são um fator limitante na produtividade de diferentes culturas agrícolas, tanto no Brasil quanto em outros países? O aumento da produção de alimentos, somado a outras ações governamentais e de órgãos internacionais, é fundamental para a erradicação da fome no mundo. Os solos ácidos são ruins para o cultivo, pois apresentam deficiência e toxicidade nutricionais, baixa capacidade de reter água e baixa atividade de micro-organismos encontrados nesse tipo de solo. Em seu estado natural, o cerrado brasileiro teria baixa produtividade agrícola, mas a correção de acidez do seu solo possibilita um aumento considerável na produtividade. Bom, se tratando disso, eu te faço uma pergunta. Você conhece as características do cerrado brasileiro e quais são os estados abrangidos por esse bioma? E é o segundo maior do Brasil? Sabe quais são as culturas dessa área de 2 milhões de quilômetros quadrados e a importância dela para a economia do país? Que técnicas poderiam ser usadas para utilizar para reduzir a acidez do solo, tornando-se mais adequado para a cultura? Bom, se você não sabe, também não vamos falar, porque nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre as funções químicas inorgânicas, bem como as aplicações desses conhecimentos em diversas áreas da nossa vida. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre funções inorgânicas são que as substâncias químicas podem ser classificadas em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas apresentam átomos de carbono, os quais geralmente formam estruturas de átomos de carbono ligadas entre si. São exemplos das substâncias a sacarose, que é o açúcar comum, o etanol, que é um álcool etílico, e o ácido acético, que é presente no vinagre. As substâncias inorgânicas, direta ou indiretamente, são de origem mineral, como o sulfato de cálcio, o nitrato de sódio, etc. Algumas delas contam também com átomos de carbono, como o dióxido de carbono, carbonato de cálcio, que são presentes nos materiais calcários. Em 1884, o sueco Svante Arrhenius propôs uma teoria, a teoria de dissociação iônica, para explicar a condutibilidade elétrica de algumas soluções. Essa teoria viabilizou o estabelecimento de critérios para classificar a substância em razão dos íons presentes em suas soluções. Segundo Arrhenius, as soluções capazes de conduzir corrente elétrica eram as que apresentavam partículas carregadas eletricamente, com liberdade de movimento. Realizou vários testes de condutibilidade elétrica para tirar suas conclusões. O teste é bem simples e pode ser feito até mesmo na sua casa. No entanto, eu não fiz por não ter todos os utensílios necessários. Com isso, tentem ver esse vídeo e descobrir se os produtos do dia a dia são capazes de conduzir eletricidade. Arrhenius descobriu que a condutibilidade elétrica das soluções dependia da existência de transportadores de carga, os íons, e a força capaz de movimentar esses transportadores, bateria ou fonte de energia elétrica. A partir daí, ficou estabelecido que substâncias capazes de originar soluções condutores de corrente elétrica, quando dissolvidas em água, seriam chamadas de eletrólitos. As misturas formadas são denominadas soluções iônicas ou eletrolíticas. Os íons livres ou solvatados, isto é, cercados de moléculas de água, são responsáveis pela condutibilidade das soluções eletrolíticas. Todos os compostos solúveis em água são eletrólitos, porque sofrem dissociação iônica em água, e as soluções aquosas resultantes apresentam íons livres. Assim, o NaCl composto iônico é um eletrólito, e a sua solução aquosa é eletrolítica. Alguns compostos moleculares também são eletrólitos, é o caso do que sofre ionização em água, como o HCl, composto molecular que origina íons livres quando dissolvidos em solução aquosa. Há ainda substâncias moleculares que não sofrem ionização apreciável na água. Um exemplo é o sulfeto de hidrogênio, H2S. É um gás que tem cheiro de ovo podre e é formado pela decomposição de uma proteína presente nos ovos.
Quando o gás sulfeto de hidrogênio é borbulhado em água, forma soluções que conduzem mal a corrente elétrica. Pode-se dizer que o sulfeto de hidrogênio é um eletrólito fraco. Resumindo, as soluções eletrolíticas conduzem bem a eletricidade por apresentarem íons livres. São formados por compostos iônicos, os quais sofrem dissociação iônica por causa de compostos moleculares que sofrem ionização em água. As soluções não eletrolíticas conduzem mal a eletricidade e por apresentarem íons livres numa concentração muito pequena. O leite de magnésio e a soda cáustica são exemplos de produtos que contêm substâncias com propriedades químicas que caracterizam outra importante função inorgânica, as bases. Assim como os ácidos, elas apresentam algumas propriedades em comum, propriedades funcionais. Veja algumas delas aqui. Uma importante informação sobre as bases são que as bases formam soluções eletrolíticas quando dissolvidas em água. Bases fortes são eletrólitos fortes, ou seja, que têm um elevado grau de dissociação. As bases fracas, por terem baixa solubilidade em água ou baixo grau de ionização, apresentam também baixa condutibilidade elétrica. Algumas bases, como o hidróxido de alcalino, são ótimos eletrólitos quando fundidos. A fusão provoca a liberação de íons porque o retículo cristalino se desfaz, e os íons livres se tornam um meio condutor na corrente elétrica. Uma importante informação sobre as bases são que as bases reagem com os ácidos por meio de uma reação de neutralização. Ácidos são neutralizados por bases e bases são neutralizadas por ácidos, pois os íons H+, aqui presentes nas soluções ácidas, reagem com os íons OH-, presentes nas soluções básicas, formando água. Outra importante informação sobre as bases são que as bases atuam sobre a cor dos indicadores de ácido-base. O extrato de repolho, por exemplo, quando entra em contato com uma solução alcalina, sofre alteração em sua cor. Passa do roxo para azul ou verde. Depende da concentração da hidroxila, ou OH-, presente nas soluções. Para ganhar mais nota, eu me aprofundei nessa última propriedade. Fui em uma loja e comprei beterraba, pois também é capaz de fazer um indicador de ácido base. A forma de se fazer isso é a seguinte: você faz o extrato de beterraba, batendo um pedaço da beterraba no liquidificador e coando a mistura. Então você seleciona vários recipientes com a mesma quantidade de água e reagente e você pinga algumas gotas do extrato. Assim você forma uma tabela com cores que quanto mais vermelho, mais ácido é, quanto mais verde, mais básico ele é. E assim faz um indicador de ácido básico, ou seja, uma tabela de quanto mais ácido o produto ou o reagente é, até mais básico. Eu usei vários produtos do dia a dia mesmo para fazer isso. As bases são aplicadas em muitos produtos utilizados por nós seres humanos, como já foi dito antes, como a soda cáustica e o leite de magnésio, mas ela também está muito mais presente no dia a dia do que você imagina. Uma das principais áreas em que a base está presente é na área de produtos de limpeza.
Os primeiros sabões eram misturas de gorduras de animais com cinzas de madeiras. Para produzir o sabão era necessária uma reação entre um ácido graxo e uma base. Atualmente costuma-se reagir óleos ou gorduras com a base hidróxido de sódio, sob aquecimento e em meio aquoso. Essa reação é chamada de esterificação ou saponificação, que também produz o sabão e a glicerina. Não é só em materiais de limpeza que as bases são utilizadas, elas também podem ser utilizadas em contato com a natureza. Além de ser usado como produto de limpeza, o amoníaco também pode ser utilizado na produção de fertilizantes, onde ajuda a melhorar a produção agrícola. Hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é um sólido branco bastante solúvel em água. Comercializado como soda cáustica, citado anteriormente, ele é muito utilizado, por exemplo, em uma das etapas do processo de fabricação de papel, tecidos e produtos de uso doméstico. Reage com óleos e gorduras e é matéria-prima na fabricação de sabões. Também é usado para desentupir pias. Trata-se de uma substância altamente corrosiva para todos os tecidos animais. Em contato com a pele, provoca queimaduras severas. O hidróxido de sódio é obtido industrialmente por eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio. Hidróxido de cálcio. Esse hidróxido é usado na produção de argamassas e tintas para a construção civil, na correção da acidez de solos, em tratamento de água, etc. O hidróxido de cálcio é um sólido branco pouco solúvel em água. É chamado de cal hidratada, cal extinta ou cal apagada, e quando misturada à água e posteriormente filtrado, obtém-se uma solução aquosa chamada de água de cal. A nomenclatura de bases. A nomenclatura ela é simplesmente a regra que usamos para dar nome aos compostos. No caso das bases, a nomenclatura de bases ela é sempre feita com o hidróxido e o nome dos metais. As bases são compostos inorgânicos que em meio aquoso liberam como único ânion o hidróxido OH-, e seus cátions variam sendo geralmente metais. A nomenclatura desses compostos baseia-se nessa sua formação, em que sempre se escreve primeiro hidróxido, D e o nome do cátion. Veja aí agora alguns exemplos como o NaOH, que é o hidróxido de sódio, o KOH2, que é o hidróxido de cálcio, e alguns outros exemplos como AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, AgOH, hidróxido de prata, e NH4OH, que é o hidróxido de amônio, e o ZnOH2, que é o hidróxido de zinco. Mas calma! No entanto, essa regra se aplica somente nos casos das bases, em que seus cátions só possuem uma eletrovalência, isso é, uma única carga. Mas existem aqueles casos que os cátions podem apresentar mais de uma eletrovalência e formar bases diferentes, como é o caso do ferro, que pode perder 2 ou 3 elétrons, formando respectivamente os cátions Fe2+, e Fe3+, e no caso das bases, FeOH2 e FeOH3. Nesse tipo de caso, a nomenclatura pode acontecer de duas formas. Na primeira forma, acrescenta-se o algarismo romano, que indica o número de carga. Assim, no caso do ferro, ficaríamos com FeOH2, no caso de menor, que ficaria hidróxido de ferro, seguido do número romano 2, e FeOH3, hidróxido de ferro, que fica seguido do número romano 3, que ficaria hidróxido de ferro 3. No segundo caso, acrescenta-se o sufixo oso para o cátion de menor carga e o sufixo ico para o cátion de maior carga, que no caso dos ferros teríamos FeOH2, no caso é o menor, ficaria hidróxido ferroso, e FeOH3, hidróxido férrico, no caso do com mais eletrovalência. E temos alguns exemplos como o SnOH2, que é hidróxido de estanho, que no caso é o hidróxido de estanho, que no caso do de menor ficaria hidróxido de estanho 2 na primeira forma, que é o 2 em algarismo romano, ou hidróxido estanoso, que o sufixo oso se usa para o cátion de menor carga. Já no caso do de maior carga ficaria SnOH, que é o SnOH4, ficaria hidróxido de estanho seguido do número 4 em algarismo romano, ou hidróxido estânico, que o sufixo ico se usa para o cátion de maior carga.